Olá. Durante semanas, o presidente Jair Bolsonaro, ao comentar os quase 6 bilhões aprovados pelo Congresso para o fundo eleitoral, disse que poderia vetar tudo ou aprovar um montante alternativo entre 3 e 4 bilhões. E como, do ponto de vista legal, essa alternativa não era possível, prevaleceu o veto. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre o que deve acontecer. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, antes de entrar no que deve acontecer, eu pergunto se o senhor concorda ou não com o montante aprovado pelo Congresso Nacional. Não, Maricela, primeiro é um prazer falar contigo e com todos os telespectadores. Eu absolutamente não concordo com o que foi votado na Câmara e nem no Senado. Aliás, eu estava como líder na sessão da Câmara dos Deputados quando foi feita essa votação do fundão, e eu sempre digo, e falei lá, repito aqui, que o fundo eleitoral é dinheiro público, é dinheiro que vem do orçamento. Ou seja, é coberta curta, né? Orçamento é assim, tem para os pés? Tem, mas falta para a cabeça. Mas eu quero tapar a cabeça, vai faltar para os pés. Então, se tem para o fundo eleitoral, pode faltar para a saúde, para a educação, para, enfim, segurança pública. Na medida que tu exagera o aumento do fundo, tu vai faltar para os outros. Absolutamente não tenha dúvida disso. E eu fiz essa advertência para deixar bem claro para todos os deputados, até porque o projeto do fundão, ele estava inserido dentro da LDO. Então, alguns dizem, mas eu não sabia. Não sabia. Todo mundo sabia. Em Brasília, ninguém é bobo. Se comprar bobo devolve de madrugada, vão dizer assim, é deputado e de bobo não tem nada. Tem conhecimento. Então, todo mundo sabia o que estavam votando e que o fundão estava ali. E é importante a gente diga, nós não somos contra o fundo em si, mas fundamentalmente contra o exagero do aumento do fundo, porque um fundo de 2 bilhões para a eleição não é um valor tão exagerado. Agora, de 2 subir para 5 bilhões e 700 bilhões em 4 anos, não tem quem aceite, não tem quem concorde, e aí eu sempre digo que uma laranja podre apodrece um cento e apodrece um cesto. Claro, não é porque tem uma laranja podre no cesto que eu vou jogar fora o cesto de laranja. Mas se eu não tirar a laranja podre do cesto, vai contaminar. Então, precisava sim ter um veto sobre o exagero do aumento do fundo, porque senão ia contaminar toda a LDO. Nesse aspecto, o presidente Bolsonaro acertou e eu concordo com o veto do fundo, do aumento do fundo, e vou votar a favor. Deputado, o veto do presidente, como o senhor já adiantou, ele pode ser derrubado por maioria absoluta, 257 deputados votando sim à derrubada do veto, ou não ao veto, e 41 senadores. Se considerarmos a forte pressão negativa dessa proposta e o fato de que o projeto da LDO foi aprovado por 278 votos favoráveis, ou seja, pouco mais do que é necessário para derrubar o veto, não parece ser algo muito fácil manter esse veto. Mas o Congresso Nacional pode também optar por refazer os ajustes na votação da proposta de lei orçamentária que deve chegar à Câmara no final de agosto, agora até o dia 31. Que alternativa o senhor avalia que deve prevalecer? A derrubada do veto pelo Congresso Nacional ou a manutenção do veto e a votação de uma nova proposta até o final do ano? Bom, primeiro eu não tenho dúvida que o veto será mantido. A Câmara, o Senado, o Congresso Nacional não terá força para derrubar esse veto e nem terá razão para isso. Ainda mais que há atrás um forte apelo popular, nós do PDT somos a favor da manutenção do veto e contra o exagero do aumento. Por outro lado, nós também temos consciência que sim, terá que ter um reajuste do fundo eleitoral, porque se era 2 bilhões para a eleição de 2018, é claro que na eleição de 2022, o custo, né, o investimento, enfim, o valor, né, o significado da eleição é muito maior. Mas para isso tem que ter algo decente, razoável, aceitável. Por exemplo, a adequação desses valores na proporção do índice inflacionário do período. Qualquer pessoa em sua consciência vai concordar com isso. Então, eu acredito que virá uma nova proposta dentro da lei orçamentária para fazer essas correções, essas adequações, que não sendo exagerada, eu tenho convicção que pode passar, pode avançar, porque, como sempre digo, a
A disputa eleitoral tem custo, mas a eleição não tem preço, a eleição tem valor, e é um valor inestimável, que nós temos que preservar e nós temos que compreender. Se a democracia fosse fácil, ninguém tinha experimentado a ditadura. A democracia tem também um custo, mas ela tem um valor que é um valor acima do que possa ser medido monetariamente. Só que nós temos que encontrar esse equilíbrio para que tenha compreensão de lado a lado. Para a gente terminar a nossa conversa, esse debate é um debate que não é meramente técnico, mas tem também um forte componente político, porque as regras de distribuição do fundo eleitoral definem, entre os pontos principais, que 35% desses recursos vão ser divididos entre partidos com deputados eleitos na proporção do percentual de votos recebidos em 2018. Ou seja, partidos que receberam muitos votos, que tiveram candidatos muito fortes, eles têm uma parcela maior. E 48% são distribuídos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara. Ou seja, partidos que fizeram bancadas grandes, como o PT e o PSL, têm direito a receber uma parcela maior desse fundo. Quando a gente pensa que o presidente da República já é praticamente tido como candidato à reeleição, mas ele não tem um partido político, e saiu, inclusive, do PSL, que é um partido que teve muitos votos e elegeu muitos representantes, esse debate tem um fundo político muito grande. O senhor concorda comigo? Ah, com certeza. Aliás, eu já vejo nos bastidores aqui na Câmara dos Deputados um movimento no sentido de uma reagrupação, uma junção, uma coligação informal, uma fusão, enfim, uma confusão de partidos tentando juntar forças para dar o suporte e a sustentação à candidatura do presidente da República. Porque o presidente Bolsonaro se elegeu por um partido, mas aqui chegou, ele arrumou muitas brigas, muitos inimigos, alguns de graça. Ele brigou com a Câmara, com o Senado, com o STF, com o Tribunal Eleitoral, brigou com a imprensa, brigou com os deputados do partido dele, com os ministros dele, brigou com o partido dele, e foi brigando. E agora, quando não tem com quem brigar, ele briga com ele, briga com a sombra. Parece aquele Dom Quixote de La Mancha, que brigava contra os moinhos de vento, né? Só falta o Sancho Panza para ele. O resto ele tem. Eu acho que daqui uns dias ele vai olhar no espelho e vai ver, mas quem é que está lá naquela imagem? Briga com esse também, sem se dar conta que é ele próprio. Então, mas, ao final e ao cabo, ele vai ter que arrumar o time dele. Ele vai ter que ter o partido dele. Então, é claro que o presidente Bolsonaro está de olho nesse pote aí de recursos do fundo eleitoral. Ninguém é bobo, não se engane. Mas nós temos que ter a clareza de dar uma transparência para o fundo eleitoral. Isso é o mais importante. Não tem nada mais importante que a transparência, para que a população, o cidadão, o eleitor saiba quem é quem, quais são os partidos, quem vai receber, quando vai receber, como é que vai funcionar esse fundo. O PDT, nesse aspecto, tem uma transparência muito clara e nós vamos continuar mantendo essa transparência, mas vamos ficar de olho nesse comportamento que está havendo na retaguarda, muita gente de olho no fundo eleitoral, para isso juntando, né, cobras com lagarto, tudo que é bicho diferente para fazer uma junção. Como dizia o doutor Brizola, vendo essa movimentação, diz, olha, tem rabo de jacaré, couro de jacaré, tem cabeça de jacaré, boca de jacaré e dente de jacaré, que bicho que é? É claro que é jacaré. Então a gente tem que prestar atenção muito nisso, porque o fundo eleitoral não pode se prestar para ajeitação. Tem que ser algo, como é público, tem que ser algo transparente e tem que ser algo que possa ser bem fiscalizado. É como vejo e é como me posiciono. Muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre o fundo eleitoral, sobre o que deve acontecer a partir do veto do presidente Bolsonaro. E como ficou claro na nossa conversa, esse debate vai prosseguir pelo menos até o final desse ano. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligado nos debates da TV Câmara, da Rádio Câmara e nas transmissões ao vivo do plenário da Câmara. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!